Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para dar um aviso para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir, beijão, um ótimo vídeo pra gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vida em Reforma de novo para continuar a série sobre teologia histórica. E hoje nós vamos terminar de falar sobre os apologistas gregos, para depois começar a falar sobre algumas heresias do começo da igreja, que eu vou dizer para você que vai começar a ficar um assunto meio viajado, digamos assim. Vocês vão entender quando eu começar a falar sobre o gnosticismo, que vai ser já na próxima semana, tá? E antes de começar, já venho pedir para vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar se você gostou, compartilhar com quem você conhece, com quem acha que gosta do assunto e também com quem não gosta, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, a gente tinha falado sobre Taciano, certo? Agora a gente vai começar a falar sobre Atenágoras, tá bom? Atenágoras, ele foi contemporâneo de Taciano, continuando sobre os apologistas gregos, tá? Atenágoras de Atenas, tá bom? Ele não tem muito conteúdo, né? Que foi deixado pra gente, apenas dois livros. Um é a petição em favor dos cristãos e dois sobre a ressurreição dos mortos. Só que a importância de Atenágoras, nos registros de Atenágoras, é o registro de algumas reclamações que eram mais populares, que não eram tão intelectuais, digamos assim, não eram acadêmicas, entendeu? Eram coisas mais culturais, mais populares, como por exemplo a questão do povo romano achar que os cristãos, que eram uma seita provinda do judaísmo, comiam pessoas, eram canibais, por causa que na ceia nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Também havia um entendimento de que os cristãos eram incestuosos, porque todos se chamavam de irmãos, então pressupunha-se que nós casávamos com irmãos e tudo mais. E também acreditava-se que os cristãos eram ateus, porque acreditavam num Deus que não era visível, que não tinha estátua, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro que foi preservado de Atenágoras foi Petição em Favor dos Cristãos, que cita de fato esses problemas culturais e populares. E a segunda obra, que é sobre a ressurreição dos mortos, todos foram escritos provavelmente na década de 170, tá bom? Sobre a ressurreição dos mortos, ele, resumidamente falando, ele vai falar sobre a ressurreição do corpo como ser uma possibilidade devido à promessa da ressurreição dos corpos no final dos tempos, quando vai haver o julgamento, tá bom? Isso Atenágoras escreveu no final do segundo século, tá? O que nos preteristas é comum de se acreditar, que tudo foi cumprido no ano 70 com a queda de Jerusalém, não era, como eu costumo dizer, na teologia histórica, ela serve também para corroborar com linhas teológicas que sempre foram comuns. A preterista total, a preterista que nós vemos hoje focos, né, de popularidade, ela não existia essa teoria de que tudo tinha sido cumprido nos anos 70. Algumas coisas foram cumpridas nos anos 70, mas a sua totalidade não foi consumada em 70, ela vai ser consumada no julgamento final, tá bom? E, bem, basicamente Atenágoras é isso, tá bom? Não há muito do que se dizer, tá bom? Então vamos pro próximo, gente. Teófilo de Antioquia. Esse tem uma importância em específico, tá? Ele é importante porque ele foi o primeiro a citar, né? A citar o termo trindade. Antes eu acreditava que tinha sido Tertuliano, mas foi Teófilo, que foi o primeiro que usou esse termo, tá bom? Ele escreveu 3 livros, né? 3 livros autoleico, nem eu entendo minha letra, mas 3 livros são uma apologia que ele faz defendendo a fé cristã a esse camarada aqui, que minha letra ficou meio feia.
Ele faz uma defesa menos sofisticada, né? Não é tão detalhada, por isso que muitos dos conteúdos aqui a gente vai passando mais rápido, porque eles confirmam o que os outros dizem, mas de uma maneira menos destacada, digamos assim. Por isso que quando dizemos sobre, por exemplo, apologistas gregos, a gente cita Justino, que na verdade todos os outros giram em torno do que Justino se destacou em dizer, né? Ele acreditava na alma como um espelho. O que quer dizer isso? Para você ver uma imagem clara no espelho, você precisa sempre limpá-lo. Da mesma forma como a alma, para você ver Deus como imagem e semelhança na sua alma, você precisa limpá-lo das impurezas, da sujeira, das obras más, né? Então ele acreditava nisso, ele fazia essa analogia. E também ele acreditava no Deus triuno, tá? E é isso. Tem outros escritos que eu não vou me dispor tanto. Um deles é Hermias, tá? Hermias eu não vou citar muito não, porque a datação dele não é precisa. Tem alguns que citam ele do século II, tem alguns que citam ele do século VII, e ele é uma questão mais... a relevância do conteúdo não é tão importante para esse propósito, mas pelo menos fica aqui minha menção honrosa, né? Outra agora obra que eu vou citar, que também é difícil de datação, mas tem um pouquinho mais de importância devido à sua primorosa escrita, é a Epístola a Diogneto, que ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quando foi escrito. Porém, o que é destacado aqui é a capacidade de transmitir a mensagem do autor, que é muito diferenciada, digamos assim. É uma escrita que se destacou de fato. Se você ler, você vai entender quão preciosa é a escrita dessa epístola, tá? A Epístola a Diogneto, ela foi escrita para refutar a religião pagã e os costumes judaicos, a exemplo do que foi, na verdade, grande parte da época patrística, né? Eles tentaram, pelo menos até metade da época patrística, eles tentaram se defender quase que exclusivamente de influência pagã e da influência judaizante, tá bom? E, por último, mas não menos importante, Melito de Sardes. Melito de Sardes, o que sobreviveu dele foi apenas uma homilia, né, sobre a história de Israel. E uma coisa que se destaca nele digamos, as sementes da doutrina da Trindade. Que, como eu disse, não era algo não crido, apenas algo não, digamos, sistematizado, né? E não que isso não era importante, é importante, mas Deus usa de métodos para que a igreja ela se esforce para sistematizar isso. E isso foi isso que aconteceu, porque depois nós vamos ver que as primeiras heresias, além de ter um caráter místico, um caráter bem pagão, ele tinha os pontos que forçavam a igreja a padronizar a Trindade e a doutrina de forma sistemática, tá? E, como eu já disse, Melito também foi um reflexo dessa normalização, desse entendimento sobre que Cristo é Deus e sobre Espírito Santo como Deus também, tá? Melito de Sardes acreditava no Espírito Santo, mas não desenvolve uma pneumatologia muito exaustiva, porque primeiro não era objetivo e também não era produzido ainda uma teologia tão aprofundada assim, tá bom? Resumindo agora, mais ou menos assim, de um modo bem chulo, o apologista grego é basicamente um reflexo da helenização do cristianismo, não em questão de originar, mas em questão de transmissão, né? Eles tiveram que adequar, os gregos, os filósofos convertidos gregos, tiveram que adequar sua mensagem
Espera um pouquinho. Aí. Tiveram que adequar sua mensagem ao contexto intelectual da época, fazendo assim com que a religião cristã fosse exposta em termos filosóficos, e mais especificamente em termos filosóficos na Grécia, tá? E por eles se destacarem como produtores de livros, né, de obras, livros não, de obras, então essa influência foi mais destacada. E a partir desse ponto, a gente vai ver depois outro intelectual da época que também exercitou essa helenização, mas de um modo originário, tá? Eles não, eles apenas moldaram a transmissão da mensagem como termos filosóficos, tá bom? E foi importantíssimo, foi um começo de amadurecimento, como eu já disse em Justino, da fé e da religião cristã, da forma como é exposta e entendida. Tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, um beijão e até o próximo vídeo.